ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como criança e não há quem pregue. Como pregar sem ninguém se dispõe a ir? Como pregar naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me deu das nações.
aqui para contar um testemunho que aconteceu lá na minha vida, lá no passado. E hoje eu vou contar o que aconteceu. Quando eu tinha 16 anos, eu tive um AVC hemorrágico. E quando eu cheguei no hospital, eu já estava em coma. E aí eu fiquei em coma durante 45 dias. Quando chegou perto dos 40 dias, os médicos disseram que já estava com morte cerebral. E que não tinha muito mais o que fazer, que eles iam fazer os exames, mas que já estava constatada a morte cerebral. E assim foi. Mas só que antes de eu ficar doente, eu trabalhava na casa de uma família evangélica. E essa família, todo o tempo que eu fiquei internada, em coma, eles iam todos os dias 10 horas no hospital orar. E um detalhe muito bonito, eu ouvia tudo que acontecia, tudo que eles oravam, tudo que os médicos falavam, eu ouvia tudo. E tinha dias que eu andava por um jardim muito bonito, um jardim cheio de girassóis, muito bonito. Só que tinha uma voz que falava para mim, você não vai ficar aqui, você vai voltar. Tudo bem, eu não sabia quem estava falando comigo, eu sabia que Deus existia, só que para mim, não dizia nada. Eu só ouvia aquela voz, mas tá bom, vou voltar. Como eu não sei. Então, quando chegou na manhã estava completando 45 dias, os médicos falaram, vamos desligar os aparelhos, que não tem mais o que fazer. Avisaram os meus pais, e tudo bem, desligaram. Isso que aconteceu era 8h45 da manhã. Aí fizeram a declaração de óbito e tal, e me mandaram para o necrotério. Só que os irmãos que iam orar todos os dias chegaram às 10 horas. E quando eles não me encontraram no quarto, perguntaram, ficaram sabendo, né, por que eu não estava lá. Aí os irmãos falaram para meus pais, só que ela não está morta. Ela não está morta, ela está viva. Meus pais não entenderam nada, liberaram eles para ir para o necrotério e foram. E eu, literalmente, eu estava no necrotério, coberta com aquele lençol horrível, tudo daquele jeito. E os irmãos foram orar. Os irmãos foram orar, oraram. E a fé dos irmãos era tão grande que eu acordei no necrotério. Foi um alvoroço muito grande, foi uma confusão muito grande, que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E saiu em jornais, saiu na rádio, saiu em tudo. Tá bom, eu acordei. Só que eu acordei, hoje eu sei que foi Deus quem fez isso. Eu acordei, me levaram de volta para o quarto, e lá eu fiquei mais 10 dias em observação. Só que eu não conseguia falar. E parecia que eu era outra pessoa, que não tinha nada a ver comigo antes. Mas fiquei lá 10 dias, voltei para casa, continuava o alvoroço, porque eu morava em uma vila, e vila pequena, todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo queria me ver porque eu tinha voltado da morte. Só que eu não conseguia falar. E eu tive que aprender a falar tudo de novo. Isso demorou uns 5 a 6 meses para eu conseguir falar bem, falar no normal. Mas eu não sabia quem era. Eu sabia que Deus existia. Só que eu não entendia o porquê. Hoje eu sei que é Deus que cuidou de mim lá, né? Mas mesmo assim, depois de tudo que eu passei, toda essa história, que acordei no necrotério, que, sabe, esse alvoroço todo, mesmo assim minha mãe não deixava eu ir para a igreja. Não deixava, o meu pai até era de boa, assim. Mas quem mandava, na realidade, era minha mãe. E eu tinha que ser obediente à minha mãe. Então ela não deixava eu ir para a igreja. Não deixava de jeito nenhum. Só que tinha dias que eu sentia necessidade de ir.
Então o que eu fazia? Eu pulava a janela do meu quarto e ia, porque eu gostava dos louvores, gostava da palavra, eu gostava de ir. Então eu pulava a janela e ia. Aí quando acabava o culto, eu vinha correndo de volta para casa, só que quando eu chegava em casa, a minha mãe estava me esperando. E o que ela fazia? Ela me espancava. Ela me espancava porque eu tinha ido à igreja. E assim foi por um bom tempo. Assim foi por um bom tempo. E eu pular, tinha noites que eu ia e voltava sabendo que eu ia apanhar, já ia... E era tudo sempre assim, sempre assim. Só que meus pais nunca aceitaram isso. Nunca aceitaram, nunca, sabe, sabendo tudo que aconteceu comigo, eles nunca aceitaram. Aí teve outras situações que eu passei que depois disso tudo, eu sofri muitas outras coisas. Mas eu sabia que existia Deus. Mas como que eu ia encontrar Deus? Eu não sabia. Eu ia à igreja, eu ia porque eu gostava, só que eu sabia que eu ia chegar em casa e eu ia apanhar. Entendeu? Então era uma coisa assim, não sabia o porquê. Mas o tempo foi passando, passei outras situações, cheguei aos 18 anos, minha mãe me colocou para fora de casa, porque ela não aceitava as coisas que eu queria fazer, que era nada demais, queria ir para a igreja, queria fazer essas coisas aí normais, que é gostoso de fazer, que é bom fazer, ela não aceitava. Mas aí o meu pai já tinha falecido, então a coisa ficou mais difícil ainda. Chegou um tempo que ela me colocou para fora de casa. Ela me colocou para fora de casa, mas eu já tinha 18 anos. Então o que aconteceu? Eu fui morar na rua. Fui morar na rua, fiquei um tempo assim sem comer, ela me colocou para fora de casa sem roupa, sem nada meu. E eu fui pra rua e fiquei. E o tempo que eu fiquei na rua, eu tinha medo de dormir na rua, eu tinha medo. Então o que eu fazia? Quando chegava, ia começando a anoitecer, eu ia até o cemitério de Suzano e pedia pro segurança lá, o senhor que cuidava lá da portaria, deixar eu dormir pro lado de dentro do portão do cemitério. Porque eu tinha medo de dormir na rua. E ele deixava, ele falava pra mim, fica pertinho de mim aqui, escolhe um lugar pra você dormir, mas fica perto de mim aqui. E era um senhorzinho tão bonzinho assim, sabe, que na realidade eu acho que foi escolhido por Deus pra estar ali. E eu fiquei, e quando chegava a noite, e anoitecendo, eu corria pra lá. Eu corria pra lá porque eu tinha medo de dormir na rua. E assim foi durante 3 meses, eu fiquei desse jeito. Eu cheirava mal, eu não comia, fui para 40 quilos e tudo bem. Mas chegava à noite eu estava em paz porque eu dormia no cemitério. E até que uma amiga me falou para mim, aí eu encontrei uma amiga, eu fui numa firma e fiz uma ficha e me deram trabalho, só que eu não tinha roupa, não tomava banho, nada, e mesmo assim eu consegui o trabalho. Aí a minha encarregada falou pra mim assim, nossa, você tá fedendo, você tá cheirando mal. O que acontece? Eu falei, eu durmo na rua, eu não tenho como fazer nada, não tomo banho, nada. Aí ela falou, não, então você vai pra minha casa, que eu moro com meus irmãos, com meu pai, a minha mãe já é falecida, mas você vai pra minha casa. Aí eu fui pra casa dessa minha amiga. E foi aonde que eu conheci a família do Cláudio. E a dona Lázara me levava na segunda-feira de manhãzinha na Igreja Universal. Foi aí que eu encontrei, que eu fui aprender, saber quem era Deus, que eu fui ter um encontro com Jesus, saber que Ele morreu lá na cruz por mim e que Deus cuidou de mim todo esse tempo. Todo esse tempo Ele cuidou de mim, ficou junto de mim, sabe? Eu tinha vontade de morrer,
Eu tinha vontade de tirar a vida, tentei várias vezes, mas nunca consegui tirar minha vida. Depois de tudo isso, eu fui para a Igreja Universal. E fiz aqui, fui para os cultos, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. A dona Lázara estava lá batendo na minha janela. Vamos comigo, vamos comigo. Toda segunda-feira eu ia. Eu ia e foi me limpando, foi tirando tudo que não era bom, que não era bom. E fui indo, e eu fui conhecendo Jesus, fui ter um encontro com Jesus. Aí eu fui entender que Deus cuidou de mim desde lá de trás, desde quando eu era uma menina, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia quem era Deus, entendeu? E hoje eu digo para vocês que o encontro que eu tive com Jesus, eu fui entender que Deus deu o seu Filho lá na cruz por mim, por você. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, eu sofri tudo isso, mas foi porque Deus quis que eu sofresse, permitiu que eu sofresse isso, para eu entender o que é Deus, o que Deus pode fazer na vida da gente, entendeu? Infelizmente, a minha mãe até hoje não aceita, eu vejo minha mãe muito pouco, mas eu já perdoei tudo que ela fez para mim, já, sabe, liberei perdão. Então, não tenho sentimento ruim com a minha mãe. Não tenho. Porque eu sei que Deus esteve comigo todo esse tempo. E eu digo para vocês, irmãos, que quando Deus quer fazer, não tem nada e ninguém que vai impedir o que Deus quer fazer na vida da gente. Hoje em dia, eu sei, eu sinto, às vezes eu sinto aflição, tenho uma aflição, eu vou pro meu quarto e peço, Deus, Senhor, me ajuda que eu não estou aguentando. E Deus vem e eu sinto a presença de Deus em mim, Deus me abraçando, Deus me acalmando. E é isso, irmãos, vocês têm que sentir isso, que é muito bom. E eu sei que Deus cuida de cada um de nós. Então, em qualquer situação que vocês estejam passando, qualquer situação, qualquer circunstância, saibam que Deus cuida. Deus cuida de cada um de nós. Cada pessoa, cada um que busca a Deus, que busca agradar a Deus, busca seguir todos os mandamentos que Deus dá pra gente, que a gente siga, que a prioridade na nossa vida seja seguir os mandamentos de Deus, que seja saber que Jesus morreu por nós naquela cruz, morreu por nós sem nenhum pecado, por nós pecadores. Reconheçam Ele como seu único Salvador, que Ele pode fazer tudo em nossas vidas. Por isso, irmãos, eu peço a vocês, priorize o Senhor em suas vidas, busquem a Deus de todo o coração. Em nome de Jesus, eu agradeço. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida até hoje. Pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo, pela vida de cada irmão, eu agradeço hoje. É só gratidão que eu tenho no coração por Deus. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Deixa florescer com nova manhã, tudo se refez outra vez em mim. Sementes que caem e fazem brotar em meu coração, dando vida e salvação.
Olá, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo aí do outro lado, no seu smartphone, no seu computador, ou até mesmo no aconchego do teu lar. Estamos entrando na 4ª semana da nossa quarentena e quando nós chegamos a esse ponto, nós começamos a perguntar algumas coisas e entre elas está a pergunta de como que
vai ser quando tudo isso acabar, quando a crise passar, o que vai nos restar, como que vai funcionar. Na realidade, a gente tem expectativas, a gente tem esperança e a gente tem que viver um dia de cada vez. É o que o momento nos pede. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com você essa frase. Ela dizia o seguinte: toda bela manhã é precedida de uma noite escura, ou seja, para haver uma bela manhã nós sempre vamos ter noites escuras. E fui pensando nisso que eu comecei a meditar em algumas noites mal dormidas, umas noites um pouco intranquilas pelas quais eu passo ou tenho passado, talvez como você, nas últimas semanas que fomos acometidos dessa crise. Mesmo porque essas madrugadas sem sono têm me ensinado que eu tenho um Pai amoroso, tenho um ombro divino que sempre me aconchega, que sempre me ouve, tenho um Deus que está sempre comigo e que mesmo em meio às minhas crises Ele está comigo o tempo todo. Essas madrugadas mal dormidas têm me feito lembrar de você, meu amigo, você, meu irmão, e tem me feito orar por você constantemente, sabendo que esse problema não é singular para mim, ele acontece comigo e com muitas outras pessoas, talvez com algumas outras pessoas até com maior intensidade. Essas noites escuras têm me feito entender que sempre existe um amanhecer, sempre existe, eu não diria uma luz no fundo do túnel, existe um sol a brilhar nos esperando pela manhã. Isso é muito memorável e muito significativo para mim. Madrugadas escuras normalmente são crises, mas o alvorecer, a manhã esperançosa, são os resultados que nós vamos colher. Sempre vai haver a esperança, sempre haverá um bom resultado. Eu creio que toda crise, sendo ela externa ou não, ela tem como intuito nos acometer internamente. Ela tem como intuito levar-nos a uma crise interior e o mínimo que ela consegue é nos levar a uma crise existencial. Isso é muito comum. E aí nós começamos a perguntar o que isso significa e entramos de novo na questão dos porquês, mas eu creio que em meio às crises nós não estamos sós. Em meio às crises nós aprendemos e existe até mesmo, por incrível que pareça, o lado bom da crise. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre algumas coisas que nós podemos aprender diante das crises. Certa vez Jesus passou por uma espécie de prova da crise existencial de alguns religiosos que o seguiam e alguns que o perseguiam. Eles eram os fariseus, muito conhecidos nas histórias bíblicas. E Mateus registra esse momento da vida de Jesus, afirmando as seguintes colocações. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, de 34 ao versículo 40. Mas antes de continuar isso, nós somos bem críticos quando se fala de fariseus. Eu quero dar uma pequena explicação, ou trazer à mente de cada um de nós o significado real do que significava a lei para os fariseus. Às vezes nós só os criticamos, mas a lei naquele determinado ponto crítico e de crise para aqueles homens, ela tinha um significado muito importante. Ela, de uma certa forma, era o conjunto de normas que ainda restava para eles, herdado já desde Moisés, para que diante de uma demanda, de uma dificuldade, eles chegassem a uma conclusão que não fosse uma conclusão tendenciosa. Na realidade, a lei ela tem um intuito protetivo. Ela é feita para proteger o ser humano.
Quando Deus trabalha os seus mandamentos sobre nossas vidas, Ele não faz assim pensando em tirar proveito, mas sim em nos levar a uma maturidade maior e resolver os nossos conflitos. Portanto, a lei, ela tanto naquela época quanto nos dias de hoje, ela é um conjunto de normas criada para decidir a ação diante de um momento crítico. E era isso que os fariseus acreditavam, tanto que eles zelavam pela lei. Eles olhavam para a lei de uma certa forma, entendendo que o fator lei estava totalmente atrelado ao fator agradar a Deus. Então, querer saber qual que era o principal mandamento era querer saber também a forma com a qual eles poderiam priorizar a adoração ou o agrado ao Deus que eles serviam. Portanto, a lei, ela de uma certa forma, ela não deveria ser algo para ficar implantada num papel ou para servir de benefício para alguém. Ela deveria olhar e, de uma certa forma, resolver os nossos conflitos e nos ajudar em momentos difíceis. Possivelmente esse era o pensamento dos fariseus. Eles eram dependentes disso. Para um fariseu, cumprir a lei tinha a ver com agradar a Deus. E naquele momento, Jesus, ele expressa uma clara intimidade com Deus e uma clara percepção do que era a vontade de Deus ou do seu alinhamento à vontade de Deus, citando a seguinte frase para eles: você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso importa, esse é o verdadeiro mandamento. Desse mandamento, todos os profetas e todas as leis dependem. A impressão de que nós temos é que os fariseus perguntaram algo pertinente à sua crise existencial e Jesus respondeu algo referente a toda a crise de todo ser em todo tempo. Todas as nossas crises, elas vão envolver a forma com a qual nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos com o próximo. Não propriamente como nós nos relacionamos com a crise, apesar de fazer parte, mas principalmente como nós relacionamos com o nosso Deus e com o nosso próprio. Mesmo porque, entendam uma coisa, toda crise tem um tempo determinado. Toda ela, por mais que pareça que nunca vai ter fim, ela tem um tempo determinado. Toda crise, ela nos desafia a soluções, por mais que ela tente nos acuar. Ela nos desafia e nos faz enxergar que pode haver possibilidades. Todas as crises apresentarão resultados que nos mostrarão lá na frente, quem realmente nós somos. A crise, ela tem o poder de expressar para o mundo aquilo que nós realmente somos diante de um aperto. E no final de tudo, a forma como lidamos com Deus e como lidamos com as pessoas diante de uma crise desenhará aquilo que nós somos no íntimo, aquilo que nós realmente somos. Eu entendo que toda crise é uma oportunidade de sermos pessoas melhores, é uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Como nós podemos olhar para tudo isso? Encare da seguinte maneira: ao passar de uma crise, você poderá sair dela melhor ou pior, mas você nunca vai sair igual. Não há como sair igual à maneira que você entrou numa crise lá no final dela. Nós podemos contribuir com toda a humanidade diante de uma crise, mas só conseguimos começar isso, só conseguimos ser melhor com aqueles que nos rodeiam. Não há como começar com o mundo, nós sempre começamos com o nosso próximo e começamos com o nosso relacionamento com Deus. O alvo de nossas melhorias com as pessoas, ela não acontece de maneira a que está distante e depois a que está próxima. Ela sempre é em escala ascendente. Ela começa por aqueles que estão próximos de nós. Nós podemos ser pessoas melhores com aqueles que estão próximos e depois conseguiremos ser com aqueles que estão mais distantes. Em uma geração onde o fake news é uma realidade não apenas virtual, mas que trabalha e que tem prejudicado muitas vidas ou ajudado muitas pessoas, nós observamos que os relacionamentos distantes, eles nos iludem a pensar que ser celebrado ou se tornar uma celebridade nos faz pessoa melhor ou nos faz uma pessoa melhor. Mas isso é irreal.
as pessoas que realmente estão próximas de cada um de nós, é que podem determinar se nós somos uma pessoa agradável ou uma pessoa desagradável. Certa vez, em uma conversa com os bastidores, né, ou pelos bastidores, depois de uma palestra com um conselheiro conjugal, uma das seguidoras daquele homem chegou até a sua esposa e teceu sérios elogios sobre ele. Ela dizia assim: olha, você deve ser uma mulher agraciada, ter um homem tão sábio nos tratos, tão desenvolvido nas palavras, tão cortês nas ações. Você deve ser a mulher mais feliz do mundo por ter casado e viver com esse homem. E rapidamente a esposa daquele conselheiro respondeu, mesmo sem pensar, ou talvez ela tenha pensado. Ela disse: você fala isso porque não é você que divide o mesmo teto com ele, não é você que mora com ele. Isso acontece porque às vezes nós acreditamos que ser melhor é o fruto do esforço para alcançar pessoas que estão distantes. É o fruto do esforço para conseguirmos uma boa foto. E quando eu falo uma boa foto, não estou falando do retrato, eu estou falando diretamente do fake news, né? Aquilo que você tenta mostrar o que realmente não está acontecendo. E ao teu redor as pessoas podem estar acreditando no quanto que você não contribui para o bem daqueles que o cercam. E nós precisamos pensar como cristãos nisso. Nós somos chamados para ser pessoas que não apenas fazem a diferença, mas que diante das situações adversas são as pessoas chamadas para fora, a igreja de Deus, chamado para serem a diferença. Em Jesus nós olhamos para tudo isso e entendemos que as nossas crises existenciais elas acabam, porque Jesus nos vê transparente. Deus nos vê transparente. As pessoas que estão próximas de nós, os nossos filhos, esposa, irmãos, pais, eles nos veem como realmente nós somos. E aí então nós vemos o quanto que é importante acreditar que diante de uma crise onde nós somos confinados com aqueles que são mais próximos, nós podemos sim ser pessoas melhores, podemos ser pessoas que contribuem melhor para a vida do nosso próximo. Amar a Deus e amar ao nosso próximo é viver em constante análise daqueles que nos conhecem bem. É permitir que pessoas em nossa vida possam nos tocar, possam nos tangir. É amar de verdade, é permitir o acesso à nossa pessoa. É ouvir críticas e ouvir elogios, mas diante de tudo isso, é procurar ser uma pessoa de melhor convívio, uma pessoa melhor. Se existe alguém que pode avaliar se eu estou melhor hoje do que eu estava ontem, é o meu Deus e as pessoas que convivem comigo. Essa é a mais pura realidade. E aí nós vamos ter, no mínimo, uma avaliação mais apurada. Talvez esses dias de confinamento tenham a ver com a oportunidade de Deus em sermos pessoas melhores com as pessoas que estão mais próximas de cada um de nós. Porém, eu não posso negar que isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. Ficar longe do distante e perto do próximo tem causado pavor a muitos. É interessante essa frase, né? Ficar longe daquele que está distante, que na realidade já seria uma coisa natural, e perto daquele que é o nosso próximo, tem causado pavor a muitos. Eu tenho visto pais que estão se descabelando porque a escolinha fechou e os filhos vão ter que ficar com eles. Eu não quero ser crítico diante disso, mas a gente precisa ser, no mínimo, um pouco analítico. Se nós queremos ser pessoas melhores, talvez a crise seja a melhor oportunidade para sermos pessoas melhores com aqueles que estão mais próximos de cada um de nós. É na crise que nós percebemos que dependemos de gente. É na crise que nós acordamos para perceber que nós dependemos de Deus e que nós não podemos fazer nada além de depender de Deus. É na crise que nós percebemos que a presença de Deus e de pessoas nos dá força para continuar. É na crise que eu vou olhar para os mandamentos que Jesus cita e entender o quanto que Ele prioriza a minha vida e prioriza a vida do meu próximo. A crise às vezes parece escura, mas os seus resultados, eles podem ser como uma manhã ensolarada com sabor de vitória. É uma grande realidade.
Talvez por isso a frase sobre o preceder de uma aurora, preceder de uma manhã, ser sempre uma noite sombria, tenha me tocado tanto nesses últimos dias. Quando tudo isso acabar, somente Deus e as pessoas que conviveram conosco saberão contar a nossa história e dizer quem somos diante da crise. E aí vem uma pergunta muito interessante. Que história terão para contar de nós? Quando toda essa crise acabar, o que vão poder dizer de mim? O que vão poder dizer de você? E quem nós realmente somos? Isso vai determinar se somos pessoas vitoriosas ou não. É na crise que nós, depois de uma noite escura, conseguimos entender que podemos ser vitoriosos numa manhã tão clara como o sol que brilha nessa tarde, no momento que eu estou aqui hoje. Outra coisa que eu tenho aprendido diante das crises está em algumas percepções de dificuldades que nós temos diante da nossa rotina natural e que, diante de uma crise, ela se torna um pouco mais perceptível, ela se torna um pouco mais próxima. E eu quero citar duas. A primeira delas é a percepção das necessidades. Diante de uma crise, nós conseguimos enxergar de forma mais apurada não só as nossas necessidades, mas a necessidade alheia. Ao lado de uma crise, ou o lado bom que traz uma crise, é enxergar que nós temos o perigo da escassez. E quando nós enxergamos que nós podemos ter o perigo da escassez, nós enxergamos que muitas pessoas já têm tido essa dificuldade há muito tempo. Isso nos amadurece e isso faz com que nós tenhamos uma atitude semelhante àquela que Jesus quer que nós tenhamos, que é a atitude de amar ao próximo. Eu nunca vi tanta pessoa estendendo a mão para outra como eu tenho visto nos últimos tempos. Eu nunca tenho visto tantas pessoas dizer eu tenho saudade de você e eu te amo, como eu tenho visto nesses tempos de crise. Às vezes, a ameaça de passar por uma necessidade nos faz perceber que muitos já passam por necessidades há muito tempo. A crise às vezes nos faz perceber que nós não somos os únicos no mundo e que principalmente não somos os únicos que estão em crise. É como se tivéssemos adquirido o poder da percepção que antes nós não tínhamos. É como se nós tivéssemos tido agora, neste momento, o poder de enxergar ao nosso redor, ou pelo menos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor de uma forma mais ampla e mais profunda. Nós percebemos que nós somos servidos por pessoas diariamente que às vezes nós nem sequer agradecemos. Nós percebemos que nós temos em abundância e que muitos têm em falta. Nós percebemos que não existe reinados, que não existam súditos. Ser rei em um reinado é apenas uma consequência. E aí nós vemos os nossos tronos cair e vemos que nós precisamos de gente e pessoas precisam de nós. O grande problema existencial de cada pessoa não é que elas não conseguem se enxergar. Talvez não seja nem que elas não consigam se entender. O grande problema existencial do ser humano é que ele não consegue enxergar o próximo. E por não conseguir enxergar o próximo, ele entra em pane e ele começa a perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, quando ele é afetado e não quando as pessoas são afetadas. Ao contrário do que muitos pensam, ser exclusivo não nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas limitadas. Na realidade, ser exclusivo e ser detentor do que nós cremos ser o nosso reduto, a nossa verdade, muitas vezes não nos traz benefícios que nos fazem amadurecer e nos faz pessoas estagnadas e pessoas que têm os limites reduzidos. O convite em olhar para o próximo como a si mesmo, ditado por Jesus, é o mesmo convite citado para os fariseus, dizendo para eles assim: vocês podem ser melhor do que vocês são, vocês podem expandir o pensamento de vocês, vocês podem atingir novos limites, mas vocês precisam querer. Não há como isso acontecer se vocês realmente não amarem o próximo de vocês. Vocês precisam de Deus, vocês precisam de gente. Isso não é diferente comigo e nem diferente com você.
Quando Jesus propõe aos fariseus o amor ao próximo, Jesus está propondo a eles o fim da crise existencial deles. Jesus está falando, tem um novo tempo para você, mas para isso você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para pessoas. Um outro homem religioso, também que estava com problemas existenciais, que procura Jesus, é citado lá no livro de Mateus 19. O nome dele não é mencionado para cada um de nós. Eu tenho falado muito sobre esse jovem. Ele é apenas chamado de jovem rico. E o texto diz o seguinte: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Após citar alguns mandamentos e a sua fidelidade em cumpri-los, o próprio jovem disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? É clara a percepção de uma crise existencial na vida daquele homem. Ele procurava o cumprimento, ou talvez ele procurava a sua satisfação cumprindo a lei. Mas de repente ele encontra Jesus, como os fariseus encontraram Jesus. E Jesus responde para ele: se queres ser perfeito, vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aí você vem e você me segue. Jesus não precisava do dinheiro e nem da companhia daquele rapaz. Jesus não precisava das posses daquele rapaz. Aquele jovem é que precisava romper com os limites gananciosos e egoístas dele. Aquilo que estava limitando aquele jovem é que ele não conseguia olhar para o próximo. Sequer, na realidade, ele conseguia cumprir o mandamento que Deus tinha para ele. Jesus estava dando àquele jovem uma oportunidade de enxergar as pessoas ao redor dele e acabar com suas crises existenciais. Quando nós enxergamos pessoas, nós nos tornamos agradecidos. Quando nós enxergamos pessoas, nós nos tornamos mais felizes. Quando nós enxergamos pessoas, nós de fato glorificamos a Deus. Não é a nossa fala, não é dar um glória a Deus, é enxergar que aos nossos lados, da esquerda ou da direita, ao nosso redor, existem pessoas e que não apenas essas pessoas precisam de nós, mas que nós precisamos dela. Assim como os fariseus, aquele jovem não quis enxergar isso. Não porque as pessoas não precisassem, mas porque ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro e o seu limite era a sua riqueza. Porém, a sua riqueza não era a mesma riqueza de Deus. Deus, ele ama pessoas, ele não ama coisas, ele ama pessoas, e implica que nós façamos o mesmo. O limite daquele jovem era que ele não tinha visão, ele não conseguia enxergar ninguém mais além dele. Aquele jovem, ele escreveu a própria história dele, assim como os fariseus escreveram a própria história deles. Hoje, quando fala sobre o jovem rico da Bíblia, todos vocês já olham e falam assim: opa, foi aquele que foi embora e deixou Jesus. Quando se fala de fariseu, nós falamos: poxa, aquele grupo religioso, ser chamado de fariseu é uma tremenda de uma ofensa. E não era na época de Jesus. Eles escreveram a história deles, cada um. Pessoas que não amam a Deus e não amam ao seu próximo, não têm poder para romper limites e enxergar as pessoas ao seu lado, e sequer eles enxergam o que eles realmente precisam. Eles acreditam naquilo que eles veem e que pode lhe dar segurança. Quando tudo isso acabar, somente Deus e as pessoas que convivem conosco saberão contar a história, ou a nossa história, ou a história pela qual nós passamos. E a minha pergunta mais uma vez, é essa: que história vão contar da gente? Eu e você, cristão, que história que os nossos familiares vão falar ao nosso respeito? Ou até mesmo, que história que os nossos filhos vão falar ao nosso respeito? Porém, algo que me faz ter esperança, algo que me traz esperança, e nós podemos aprender diante da crise, é que a crise, ela nos faz enxergar possibilidades
que em momentos cotidianos nós não conseguimos enxergar. Perto da minha casa, normalmente quando eu saio para ir até a padaria ou quando eu saio para vir à igreja, normalmente todos os dias eu passo por um cruzamento que tem um farol e nesse farol tem um rapaz que ele sempre trabalhou vendendo kits de limpeza. Ele põe amarradinho lá um baldinho, uma pazinha, uma vassoura e um rodo, e ele vende no farol por R$10. Nas últimas semanas, as pessoas começaram a se recusar a comprar coisas da mão de pessoas. As pessoas têm optado em ir a supermercados com certo distanciamento, e eu sei que o ganha-pão daquele rapaz foi fragilizado. E aí, essa semana, quando eu passei, aliás, a semana passada eu já tinha percebido meio que de longe, esse rapaz estava com alguns saquinhos nas mãos e ele estava vendendo por R$10 duas máscaras laváveis, como ele mesmo diz. E isso me faz entender o quanto um momento de crise também para muitos parece ser um momento de oportunidade. Isso é impressionante, porque enquanto pessoas centralizadas em si próprio se veem como vítimas das circunstâncias, porque tudo as aflige, outras pessoas são desafiadas à sobrevivência e acabam mudando as circunstâncias, não só delas, mas também de outras pessoas. Uns nunca conseguem porque as circunstâncias não contribuem. Outros mudam as circunstâncias, reconseguem e acabam mudando a realidade ao seu redor. Uma crise, ela carrega em si o poder de nos fazer enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar em momentos rotineiros da vida. Ela nos faz enxergar possibilidades que às vezes nós não havíamos conseguido enxergar. Aqui é importante entender tanto o fariseu quanto o jovem rico, porque eles procuravam olhar para um lado, porém a visão deles era limitada. Eles não conseguiam enxergar possibilidades. A possibilidade de ambos estava limitada em cumprir a lei da forma que eles pudessem ser vistos como cumpridores da lei. Eles não enxergavam que eles poderiam ter possibilidades em viver no momento de crise, no momento de conflito romano, no momento de escravidão, um momento de cativeiro, um momento onde o Império Romano dominava o mundo, muitas pessoas passavam necessidade. Eles não conseguiam enxergar nada mais do que cumprir a lei e livrá-los a si próprio. Quando Jesus chama aquele jovem para vender tudo o que tinha e dar aos pobres, ele não estava tratando os pobres, ele estava tratando o jovem. Quando Jesus chama os fariseus e diz: ame o seu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua razão, com todo o seu entendimento, ele não estava tratando o próximo, ele estava tratando os fariseus. Quando os fariseus, até mesmo o jovem rico, chegaram diante de Jesus e eles tiveram um encontro com Jesus, eles também tiveram a oportunidade de uma mudança de vida em meio à crise. Eles tiveram a possibilidade de enxergar possibilidades diante de uma crise. E essa possibilidade envolvia o que nós lemos a respeito do que Jesus ensinou aos fariseus. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua força, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Talvez esse seja o maior desafio nesse exato momento para muitas pessoas que estão com seus familiares em casa, que estão com seus filhos em casa. Alguns estão enxergando possibilidades e outros não estão enxergando. Outros estão enxergando que são vítima de um sistema, vítima de uma conspiração, vítima de um vírus, vítima de tudo e de todos, e que não conseguem dar mais um passo. Abra os seus olhos e entenda que o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com gente, com pessoas, mesmo que seja em períodos de dificuldade, ainda nos abrirá possibilidades na vida e nos fará vitoriosos. A crise para muitos daquela época passou, mas os fariseus e aquele jovem desperdiçaram o encontro que eles tiveram com Jesus. É triste, né? Mas creia que hoje você está tendo um encontro com Jesus. Quando eu preparo um sermão ou quando eu venho diante da sua telinha para falar com você de Jesus, eu não estou falando de mim. Eu creio que no mínimo
tanto eu quanto você estamos tendo uma grande oportunidade de enxergar possibilidades por estarmos tendo um encontro com Jesus. No início do isolamento social, a impressão de que nós tínhamos era que nos privar dos nossos cultos era também privar pessoas do Evangelho. Hoje eu já vejo diferente. A forma como o Evangelho tem avançado, ele expressa na íntegra, na prática, o quanto que Jesus tem se importado com a raça humana e com as pessoas. Mas também nos chama a atenção para pensarmos o quanto que nós temos que nos preocupar com o encontro que nós temos com Jesus, com a vida que nós temos com Deus. O quanto que nós temos que preocupar com a história que nós vamos deixar, com o legado que nós vamos deixar depois da crise. E no final da crise, o interessante é que as únicas pessoas que poderão contar a sua história, ou as únicas pessoas que poderão contar a nossa história, será Deus e as pessoas com a qual nós passamos por essa crise. E a minha pergunta é a seguinte: o que vão contar ao seu respeito? O que vão contar ao meu respeito? Qual o desenho que vão ter a respeito da nossa vida, do nosso caráter e de como nós lidamos com a crise? É uma coisa para a gente pensar. Ame ao seu Deus sobre todas as coisas. Ame seu próximo com a ti mesmo. E renda-se a Jesus hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, gente, nós estamos terminando mais uma vez nosso culto online e tem sido um privilégio estar com vocês, compartilhando da palavra de Deus, enriquecendo os nossos corações e vivendo um momento de refrigério em meio a tantas tribulações. Eu quero que você esteja também durante a semana nos acompanhando. Nós temos alguns trabalhos na semana, temos o nosso culto de oração online, que ele acontece às terças-feiras, às 8 da noite. Você é convidado, se inscreva no canal, participe, tem sido momentos abençoadores. Quero convidar você a estar assistindo às nossas academias bíblicas, elas acontecem nos domingos, às 9 da manhã, então acorda um pouquinho mais cedo, aproveita, rapidinho, aprende um pouco da palavra do Senhor, pega a sua caneta, papel, Bíblia, faça anotação, se tiver dúvida pode me mandar inbox, questionando e perguntando sobre o que você tem dúvida, eu vou estar te respondendo com muito carinho. Faça parte. Nesse tempo de quarentena, nós podemos continuar juntos, porque nós sabemos que juntos nós vamos mais longe. Eu tenho plena convicção de que nós somos mais fortes também. Deus abençoe você. Eu quero agradecer você que tem nos auxiliado com seus dízimos e ofertas. Tem sido muito bom, tem sido gratificante poder contar com você em meio a momentos de crise, e isso é muito bom. Você pode manter o seu compromisso através dos números das contas que você vai encontrar aí no rodapé. E eu tenho plena convicção de que Deus vai estar te abençoando. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais um culto online, porque nós podemos glorificar a Ti, podemos louvar o Teu santo nome e podemos neste momento, ó Pai, nos sentirmos igrejas unidas em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti pelas pessoas que trabalham na área da saúde, Senhor. Ainda quero reforçar esse pedido e juntamente com a igreja clamar pela vida desses profissionais que têm nos beneficiado, ó Pai, neste momento tão complicado. Abençoa também a vida daqueles, ó Pai, que provém nossos alimentos, esteja nos abençoando nos nossos lares, nos nossos trabalhos, e que em nome de Jesus, ó Pai, essa crise venha passar rápido e nós venhamos estar vendo o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem nos poupado. Em nome de Jesus. Amém.